A semana passada a gente deu início às 8 bem-aventuranças propriamente dita. A gente começou com bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito ou os pobres de espírito, que é o versículo 3. E aí a gente segue no livro aqui com vocês, seguimos para bem-aventurados os que choram, que é o versículo 4. Eles serão consolados, eles vão encontrar consolo. Quase que se poderia traduzir essa segunda bem-aventurança por felizes os infelizes. Se a gente pudesse traduzir bem-aventurados por felizes, seria felizes os infelizes. É um paradoxo aqui, né? E é um paradoxo porque como é que eu posso falar que a pessoa é bem-aventurada se ela é bem-aventurada, ela é feliz, ela é abençoada? Porque ela chora, né? Que tristeza é essa? E aí o autor vai dizer que esse é o segundo estágio da bênção espiritual. Uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Ou, numa linguagem mais teológica, confissão é uma coisa, contrição é outra. Achei interessante essa colocação aqui do Stott, porque se o primeiro passo foi os pobres e os humildes de espírito, que é esse reconhecimento, né, das nossas mazelas, reconhecimento do nosso pecado, da nossa incapacidade de nos aproximarmos de Deus, da nossa condição de pecadores. Esse é o primeiro passo para aquele que quer se encontrar com Deus. E o segundo passo, diz o Stott, depois de eu ter reconhecido essa minha miséria e essa minha pobreza, o segundo passo é isso me trazer choro. Por isso, bem-aventurados os que choram. E aí ele vai dizer, uma coisa é eu refletir, olhar para mim e encontrar em mim o pecado e correr para a confissão. Outra coisa é o meu espírito ficar contrito, é a minha alma lamentar e chorar. E isso se manifestar no meu viver cristão, né? Então, para o John Stott, para o livro, e acho que para as palavras de Jesus Cristo nesse sermão, eu acho importante a gente refletir a respeito dessa frase que ele coloca aqui embaixo. Precisamos, então, notar que a vida cristã, de acordo com Jesus, não é só alegria e risos. Há cristãos que parecem imaginar, especialmente se estão cheios do Espírito, que devem exibir um sorriso perpétuo no rosto e viver continuamente exuberantes, borbulhantes, né, vitoriosos, declarando com fé, triunfantes, eu diria. E o Stott vai dizer, não, grande mentira, né? E aí ele vai chamar a nossa atenção para duas situações. O fato de Jesus ter chorado pelo pecado dos outros, ele vai citar o salmista, né? No Salmo, encosta aqui, Salmo 119, 136. Ele vai citar também aqui na referência 79, ele vai citar Ezequiel, e ele vai citar também Paulo, na carta aos Filipenses, quando Jesus olha para a humanidade e chora. Chora por saber de toda a destruição e o sofrimento que a humanidade passaria. O salmista também tem essa atitude piedosa ao chorar pelo pecado e chorar por aqueles que não guardam a lei de Deus. Eu não sei, eu tive duas experiências muito interessantes nesse sentido aqui, só abrindo um parênteses, né? Ou pelo menos, dentre todas, eu acho que essas duas, elas me marcaram significativamente. Uma delas foi quando a gente, pela primeira vez, eu digo a gente e o resgate, tá?
quando a gente foi convidado para uma viagem para a África, para lá para Angola, para Luanda, junto com o Esteve Hernandes. E lá foi o resgate. Quando nós chegamos lá, Luanda, não sei se você sabe, mas Angola foi colônia de Portugal, assim como nós, o Brasil. A diferença é que nós nos libertamos de Portugal em 1800 e qualquer coisa. Em 1808, Dom João vem para cá, né? O Brasil é elevado à condição de Reino Unido ou de Portugal e Algarve, e aí a história vai andando e a gente se liberta desse, dessa situação de sermos colônia de Portugal. E Dom Pedro I reina, depois, durante o reinado de Dom Pedro II, a gente se liberta definitivamente. Portugal manteve o seu domínio sobre Angola até 1974, se eu não estou equivocado. 74. Quando Angola consegue, então, se libertar em 74, Angola entra numa guerra civil, porque, saindo do domínio português, eles não conseguiram entrar num acordo entre eles. Quem governaria, como seria. Então, eles entram numa guerra interna lá. E essa guerra passa de 30 anos. Quando a gente foi para a África e para Angola, especificamente, Angola ainda vivia dias desse conflito. A gente estava já no final desse conflito. Inclusive, a gente passou pela experiência de, durante a nossa estada em Angola, as tropas do governo conseguiram cercar e matar o general Jonas Savimbi, que era o grande líder dessa revolta. Então, Angola passou por uma crise por décadas que o país não conseguia se resolver e estava em guerra. Imagina um país inteiro em guerra. Quando a gente chegou em Angola, foi uma visão assim tenebrosa, sabe? A, as estradas todas cheias de minas terrestres, os vilarejos todos destruídos. Então a população na cidade era gigantesca, de gente que não tinha onde morar, nem o que comer, gente andando pela rua numa condição de miséria muito grande. Por causa da guerra, você não tinha uma estrutura de água encanada, de esgoto, de luz elétrica. Então, em alguns bairros existia, outros não. Você via os muros das casas nas ruas, todos eles alvejados por tiros, e você não tinha serviço, por exemplo, de, de lixeiro, de limpeza urbana. Você não tinha um bar, uma padaria, alguma coisa aberta, um aqui, um ali. Uma situação terrível, terrível, que quando a gente chega lá, a gente sofre um impacto. É uma realidade dura, que apesar da gente viver todas as mazelas do nosso país, a gente tem aquela visão ali de uma situação humana degradante, né? De guerra e de miséria. A gente ficou bem abalado. Eu não posso dizer para você que é o sentimento de Cristo chorando pelo pecado da humanidade, ou do salmista dizendo: torrentes de águas nascem dos meus olhos, mas foi uma situação que entristeceu a gente assim demais, por a gente ver aquela condição tão terrível diante dos nossos olhos. Não tinha um lugar para onde você olhar que você repousaria o olhar com mais alegria. A destruição estava por todos os lados. E a segunda vez foi aqui, no nosso país. Eu era o bispo responsável pela Zona Leste de São Paulo, procurando imóveis para alugar, andando pelos bairros, e eu estava lá na Zona Leste, lá para os lados de Itaquera. O estádio ainda não tinha sido construído, e eu acho que nem o shopping ainda não tinha sido construído.
Eu lembro que a radial não tinha ainda sido é, aberta, né, para chegar até Guaianazes, até adiante. E eu lembro de estar assim numa avenida principal no bairro de Itaquera e virar uma rua com o meu carro. E quando eu virei uma rua com o meu carro, eu caí num, sei lá como é que eu posso chamar aquilo, tinha um córrego e casas ali, sabe? Tipo umas palafitas assim, naquele córrego. E foi um choque para mim também, porque eu estava no bairro de Itaquera, que é um bairro grande, bacana aqui da Zona Leste, e eu virei uma rua, caí num buraco assim, e aquilo me produziu um choque, assim, uma tristeza. Eu me lembro que quando eu vi aquilo, eu chorei, de, por ver aquela situação. Eu acho que o coração da gente e a alma, o espírito da gente, ele vai criando uma casca, sabe? A gente vai ficando mais cascudo. As coisas deixam de chocar a gente e elas vão ficando normais. Então a gente anda pela rua, a gente vê a miséria, a gente vê a destruição, é, a, a criança vem bater no vidro do meu carro, e parece que todo esse cenário já faz parte da nossa vida e ele ganha contornos de normalidade, né? E talvez a gente perca essa capacidade de olhar para a miséria que nos cerca e chorá-la, e desejar transformá-la, desejar ser um agente de Deus no meio de um mundo caído. É interessante essa abordagem aqui. Mas não apenas os pecados dos outros que deveriam nos levar às lágrimas, pois temos os nossos próprios pecados para chorar. Ou será que eles nunca nos entristeceram? Será que Thomas Cranmer exagerou quando, num culto comemorando a ceia do Senhor, em 1662, então esse assunto não é novo para nós, colocou nos lábios das pessoas da igreja as palavras: reconhecemos e lamentamos nossos últimos pecados e maldades? Será que Esdras, lá no livro de Esdras, errou quando orava fazendo confissão e dizia, chorando prostrado diante da casa de Deus? Será que Paulo errou ao gemer e orar, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte, do corpo dessa morte? E quando escreveu à igreja de Corinto, não chegasses a lamentar, não, esses caras não estavam errados, eles estavam certos. Temo que os cristãos evangélicos, exagerando a graça, às vezes fazem pouco do pecado por causa disso. Num movimento pendular entre pecado e graça, o pêndulo da humanidade e da igreja cristã talvez tenha pendido muito para o lado da graça. Tudo é graça, tudo é o perdão, tudo é a maravilha de Deus, e o meu pecado deixa de me entristecer. O meu pecado deixa de ser um obstáculo diante de Deus. Isaías vai dizer isso, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas nós andamos nesse estado de super graça, de hiper graça, vivemos nesse evangelho triunfalista, preocupado em vitória, preocupado em produzir riqueza humana, preocupado em produzir o avanço da igreja, preocupado em conquistar rádios, TVs, em se enfiar na política e criar a bancada dos evangélicos. Esse evangelho preocupado em produzir vitória e triunfo, esse evangelho positivo, de que eu estou sempre declarando, profetizando, tomando posse. Estava falando disso domingo na igreja. Esse tipo de evangelho, ele também faz com que nós formemos uma casca em nós. E o nosso pecado deixa de nos chocar, de nos entristecer. E a gente não consegue experimentar essa tristeza segundo Deus, a tristeza que Jesus vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Mas como assim? A gente não chora, a gente avança, a gente toma posse, a gente profetiza. Ou seja, a nossa relação com Deus deixa de levar em conta o pecado que entristece o espírito. O pecado que nos deveria trazer tristeza no arrependimento cristão, diz aqui o autor. Tais pessoas que choram, estou aqui, ó, tais pessoas que choram, que lamentam a sua própria maldade, serão consoladas pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero, isto é, o perdão da graça de Deus. O perdão da graça de Deus. Eu acho que a nossa caminhada, ela vai, ela vai colocando os pecados numa ordem de importância, de grandeza, e a gente passa a vida assim, achando que a gente não é tão ruim, que há pessoas que são mais más, mais pecadoras. A gente está sempre de olho no pecado do outro, no que o outro fez, tentando implantar uma comunidade aqui cheia de legalismo e de uma pseudo-santidade, e nós mesmos deixamos de perceber o quão danoso é o pecado no nosso próprio coração e como esse pecado pode devastar a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, o quanto esse pecado dentro de nós alcança aqueles que nos cercam, e a gente deixa de chorar por isso. Só no estado final, o autor vai dizer, de glória, o consolo de Cristo será completo, ou seja, só no reino vindouro, pois só lá que o pecado vai deixar de existir, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas há um consolo hoje aqui, para aquele que busca Deus, arrependido, chorando por ver o seu estado, e aí então encontra em Deus consolo e conforto. A gente pode até, aproveitando isso aqui, a gente pode lembrar do último livro que nós lemos, da parábola do, do pai e dos dois filhos, que a gente conhece como parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele reconhece a sua condição, chora e volta para o pai. O filho mais velho, que estava em casa, não encontra esse mesmo reconhecimento. Ele não encontra essa mesma graça, porque ele se acha melhor do que o irmão, ele se acha merecedor das bênçãos do pai, apesar de ser tão pecador quanto o irmão, ele fica bravo com o pai, porque acha que o pai não está dando para ele a dignidade que ele merece. Isso é uma reflexão aqui para bem-aventurados os que choram, o quanto que nós nos deixamos transformar no irmão do filho pródigo, né? E o quanto que nós perdemos a capacidade de olhar para nós mesmos e chorarmos pelo nosso pecado, para então buscarmos em Deus a graça e o perdão. Interessante essa abordagem. Bem-aventurados os mansos, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque são eles que são felizes, né? No nosso, na nossa vida pós-moderna, você não pode ser manso. Você tem que ser proativo. Você tem que ser sangue nos olhos. Você tem que partir para cima. Você tem que realizar. Você tem que morder maçaneta, né? E isso no mundo. Não estou nem dizendo na questão do reino, assim, de Deus, de Jesus Cristo, de evangelho, de nada disso. Mas o triste é que dentro da nossa vida evangélica também a gente importou essa belicosidade, essa beligerância do mundo para dentro do nosso viver cristão. E aí a gente está sempre em luta, a gente está sempre guerreando, destronando potestades, levantando a mão, profetizando, e
formando dentro desse povo cristão uma índole belicosa, guerreira, beligerante, né? E, e isso foge um pouco da característica de Cristo, da pessoa de Cristo, e de como nós, eu e você, precisamos ser na nossa vida cristã. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. E eu imagino assim, quem vai receber a terra é aquele que lutar por ela. É o guerreiro, é o soldado, é o cara da fé, é o cara que tem o escudo, e tem o capacete, e tem a espada. É o cara que luta. Por isso essa bênção, essa bem-aventurança de ser manso, é alguma coisa que não se espera de uma pessoa. Eu não espero isso de alguém, porque eu acho que isso aqui é uma fraqueza. Eu acho que isso aqui é uma característica ruim. Gentil, humilde, atencioso, cortês. É, eu espero das pessoas um pouco mais de energia, né? Não de mansidão. Mas aqui Jesus está dizendo desse autocontrole diante das situações da vida que, que me faça agir com bondade, com benignidade, com mansidão, com humildade, e eu não responda à violência com violência, eu respondo à violência com mansidão. Bem-aventurados aqueles que têm um espírito gentil, né? Bem-aventurados aqueles que, o autor vai dizer aqui, ó, parece importante notar que nas bem-aventuranças os mansos encontram-se entre aqueles que choram por causa do pecado, foi anterior, e entre aqueles que têm fome e sede de justiça. A forma particular de mansidão que Cristo exige, ou seja, que tipo de mansidão ele quer da gente, está relacionada com essa sequência. Aí o Stott vai citar o Martin Lloyd Jones, um pregador teólogo aí do século passado, século retrasado. A mansidão denota uma atitude humilde e gentil para com os outros, determinada por uma estimativa correta de si mesmo. Aí ele chama atenção aqui para essa condição, né? Eu acho que a gente é capaz de reconhecer os nossos pecados. A gente é capaz de reconhecer em nós as nossas mazelas, e a gente pode até falar delas. Mas quando alguém vem apontar para nós e dizer a nossa mazela, aí a gente levanta nas tamancas. Eu posso, o outro não pode. E se o outro vier comentar comigo sobre as minhas mazelas, a tendência é eu me levantar e me irritar, e ficar bravo, me alterar, e não aceitar, porque eu posso, mas o outro não pode. Então, acho que o Martin Lloyd Jones vai dizer assim, essa humildade que Jesus está dizendo aqui, é essa capacidade que o ser humano, que o cristão precisa ter de reconhecer-se miserável pecador e não ter problema nem incômodo de alguém reconhecer isso nele e chamá-lo dessa maneira. A mansidão, pintei em vermelho aqui, ó, é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros, ou seja, ainda que o outro reconheça isso em mim, a minha atitude para com o outro é uma atitude de mansidão, é uma atitude de humildade, de gentileza, de sensibilidade, de paciência com os outros em todos os seus relacionamentos. Cara, isso aqui é imprescindível para a igreja. Isso aqui é imprescindível para a igreja. É imprescindível para uma vida a dois, para um casal, casamento, para a família, para os relacionamentos em geral. Se eu não puder responder com humildade, com gentileza, com sensibilidade, se eu não puder responder ao outro
com paciência, que inferno vai ser a minha relação? E aí Jesus vai dizer assim: são eles que vão herdar a terra, apesar da gente achar que é o contrário, que é o belicoso, o beligerante que vai herdar a terra. Aqui está uma contracultura que manifesta. Achamos que as pessoas mansas não vão conseguir nada, porque elas vão ser ignoradas pelos outros. Elas vão ser tratadas como desprezo, como alguém fraco. São os valentões, os arrogantes que vencem na luta pela existência. Os covardes são derrotados. Eu acho que aqui até um pouco da constatação de Darwin diante da natureza. Os mais habilitados, os mais hábeis sobreviverão. Os mais fracos vão morrer. O meio vai selecionar. Talvez contaminados por esse entendimento, a gente transportou essa situação que Darwin percebeu na natureza, transportamos ela para a vida e para a humanidade. E olhamos para os mansos e humildes com desprezo, entendendo os fracos. Esses jamais vão conseguir crescer, subir, se desenvolver, ocupar cargos. Ora, pintei em vermelho aqui, até mesmo os filhos de Israel tiveram de lutar por sua herança. Mas a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, é a mansidão. Pois conforme já vimos, tudo é nosso, se somos de Cristo. Então você percebe que se eu já reconheci a minha pobreza, reconhecendo a minha pobreza, chorei pelo meu pecado. Recebi de Deus o consolo e o perdão. Quando eu olho para mim, reconheço humildemente que não sou melhor do que o meu irmão. E se reconheço que eu não sou melhor, que eu sou tão pecador quanto, eu posso agir com humildade na vida. Eu não preciso crescer sobre o outro, eu não preciso me mostrar melhor do que o outro, eu não preciso julgar o outro, eu não preciso brigar com o outro. Ainda que o outro diga aquilo que me afeta, uma verdade, eu vou agir com mansidão, porque eu sei quem eu sou, sei de onde eu vim, reconheço as minhas mazelas. Interessante isso aqui. Ai, ai, ai. No Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, pintei de azul aqui, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, os mansos herdarão a terra. Lá no Salmo 37 já está esse ensinamento e essa bem-aventurança manifesta. Eu não sei porque a gente perdeu isso, né? Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, vai dizer o salmista. Espera no Senhor, segue o teu caminho. Ele vai te exaltar para você possuir a terra. Presenciará isso quando os ímpios forem exterminados. Então, lá no finalzinho, ó, pintei em azul de novo, o Stott vai citar um tal de Rudolf Steyer, sei lá. A autorrenúncia é o caminho para o domínio do mundo. Que louco isso, né? Eu vou dominar o mundo pela autorrenúncia e não pela força e pela guerra. Porque o nosso domínio, irmãos, não é um domínio de guerra. O nosso domínio é o domínio do amor. E o amor não se manifesta na guerra. Nós vamos conquistar esse mundo pela graça, pela misericórdia, pelo perdão, pelo amor de Cristo. É assim que nós vamos resplandecer Jesus Cristo, é assim que nós vamos anunciar o reino de Deus. Não é criando um Estado cristão, um país evangélico, não. Não é enfiando goela abaixo dos outros a lei de Deus. É amando, perdoando. Ai, que difícil, hein? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses é que serão satisfeitos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí ele vai citar o Magnificat, que a gente encontra lá no Evangelho de Lucas, que é o cântico de Maria, depois que o anjo a visita, anunciando a sua gravidez, né, de Jesus Cristo. Lá no cântico de Maria, ela também se vale dessa, quem tem fome e sede de justiça,
vai ser satisfeito por Deus, porque ela fala assim, ó, Deus encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Isso é um princípio de Deus para nós. Tal fome espiritual é uma característica do povo de Deus, cuja ambição suprema não é material, mas espiritual. Isso aqui é uma coisa interessantíssima. Os cristãos não são como os pagãos que vivem absorvidos pela busca de bens materiais. Eles não são? Pergunto eu. Os cristãos não são como os pagãos que vivem absorvidos pela busca dos bens materiais. Por quê? Porque eles se determinaram a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça na Bíblia, Stott vai dizer, tem pelo menos 3 aspectos: o legal, o moral e o social. O legal é a justificação em um relacionamento certo com Deus. Os judeus buscavam isso pela lei e a gente encontra isso em Cristo. A justiça moral é essa vida de conduta que agrada a Deus. E a justiça social, esse é um ponto interessante. Nós somos, a nossa sociedade brasileira, ela tem como herança e ela se espelha na sociedade ocidental. A nossa cultura vem dos Estados Unidos. Os nossos os filhos da elite brasileira, nos séculos passados, iam para a Europa estudar. Então, todo o pensamento criado nesse mundo oriental domina a nossa cultura. E isso não é de agora que essa cultura ocidental se forma. Essa cultura ocidental ela vem se formando há séculos e séculos. A gente pode dizer que talvez desde o advento do cristianismo lá no mundo romano. E antes, talvez, desde todo o domínio grego e depois todo o domínio romano no mundo ocidental, está formando um pensamento. E aí acontece que a nossa igreja evangélica brasileira, hoje, ela é herdeira desse pensamento que a gente vai chamar latino-cristão. Latino, porque é esse cristianismo romano. Há uma outra tradição cristã que não é latina, é do Oriente, que é a igreja cristã ortodoxa, é o cristianismo oriental. Mas a nossa tradição é latina. A nossa tradição, ela é a tradição do pensamento, dos filósofos gregos, do evangelho que cresce à luz sobre os ombros dos filósofos gregos. Agostinho era um discípulo, é óbvio que eles estavam separados por séculos, mas Agostinho era um cara que, platônico, a gente pode dizer assim, porque era muito influenciado por Platão. Tomás de Aquino, muito influenciado por Aristóteles. Então, esse pensamento, esse raciocínio evangélico nosso hoje, tem toda essa história ocidental, não oriental e, por vezes, não judaica. Então, quando a gente fala de justiça, na nossa cabeça, a gente vai formar um conceito de justiça. Porque essa é a nossa herança filosófica, latina, racional. Então, eu vou criar um, um conceito de justiça, vou falar sobre justiça, vou sentar no meu carro e vou embora. Uma vez eu estava assistindo um pregador, e eu acho que isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Eu lembro que o pregador estava falando sobre justiça social, sobre o pobre, sabe, sobre a miséria no Brasil,
sobre a condição de injustiça no nosso país. Ele falou, foi lindo, foi legal pra caramba a reflexão. Aí, quando a gente saiu, ele sentou num Corolla novo e foi embora para casa. Então, o que eu estou dizendo é que essa mentalidade latina, reflexiva, filosófica, racional, ela faz a gente meditar, discorrer sobre a justiça, mas a gente senta no nosso carro e vai embora. A gente consegue fazer isso, porque ao olharmos para a injustiça real do nosso lado, a gente é capaz de não fazer nada. A gente é capaz de fechar os olhos. A gente é capaz de não se sentir confrontado por essa injustiça e não agir para diminuí-la. Na cosmovisão judaica, se você for para o Velho Testamento, você vai perceber que justiça não era um conceito filosófico, racional ou qualquer coisa assim. Justiça é uma coisa muito prática, da vida, do dia a dia, do chão da vida. Eu olho para a pessoa do meu lado, ela não tem sapato. Então eu vou pegar, eu tenho dois. Opa, alguma coisa aqui não está certa. Não é para eu ter dois sapatos e um ser humano do meu lado não ter nenhum. Há uma injustiça aqui manifesta. E veja, a gente está, estou falando de Velho Testamento, tá? Antes de Cristo, estou falando de tempos distantes desse nosso capitalismo liberal do nosso século. Para um judeu, ele tem dois, o outro não tem, toma um aqui para você. Eu tenho dois, agora eu tenho um e você tem um. Agora está justo. Justiça foi feita. Isso é o que a gente vai chamar de justiça social, a justiça bíblica. Ela não é só um conceito para mim, ela é um conceito que se espalha no meu entorno, é para todo mundo. E dentro disso, na lei, nos profetas, há uma busca para que o homem se liberte dessa opressão da injustiça. Você tem exemplos disso na lei, por exemplo, na lei do... agora esqueci o numeral, mas de 50 em 50 anos você tinha as terras sendo devolvidas para aqueles que haviam perdido, as dívidas eram zeradas, para que um judeu não se tornasse escravo de outro por uma necessidade financeira, e aí todo mundo voltava às suas terras. Há um mecanismo na lei para evitar a miséria e promover a justiça social. Se a gente falar disso hoje, vão dizer que a gente é comunista, que a gente é petista, é marxista, ou qualquer coisa assim. Mas nessa bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é essa questão de que eu estou empenhado como um cristão em sentir fome de justiça em toda a comunidade humana. E vou lutar por isso, porque a justiça é alguma coisa que agrada a Deus. Isso é interessante. O Lutero vai dizer isso. A ordem para você não é rastejar para um canto ou para o deserto para viver a sua espiritualidade, né? Mas é sair correndo na direção da malta, da comunidade humana, e oferecer as suas mãos, os seus pés e todo o seu corpo e empenhar tudo que você tem e pode fazer. Era isso que Lutero pensava. A minha espiritualidade não é vivida no mosteiro, no deserto, escondido. A minha espiritualidade é para ser vivida no meio da massa, doando a minha vida em favor do próximo para produzir uma justiça social. E ele vai dizer: uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas ou sustadas ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo que possa impedir a sua consecução, impedir a sua conquista. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder para isso, para que isso aconteça. É o Lutero que está falando. Talvez não exista um segredo maior no progresso da vida cristã do que um apetite sadio e robusto. Bem-aventurados os famintos.
Não basta chorar o pecado cometido no passado. A gente tem que ter fome de justiça futura. Eu tenho que não é chorar só sobre o meu pecado, a minha condição, ou chorar pelo pecado da minha cidade, a condição que a gente tem passado, mas é voltar o olhar para frente e falar e pensar e chorar e pensar o que eu posso fazer para levar para esse mundo caído justiça social, para esse ser humano do meu lado, para essa comunidade em que eu vivo. Então é um evangelho e uma espiritualidade que, sim, olha para trás e sofre o seu pecado, pede perdão a Deus, chora pela sua cidade, pede perdão a Deus, mas olha para frente e busca ações práticas para promover justiça. Que interessante isso aqui. É claro que nesse mundo a nossa fome de justiça nunca vai ser satisfeita, porque esse mundo é injusto, porque esse mundo jaz no maligno, porque nesse mundo que conheceu o mal desde Adão, quando preferiu conhecer o mal do que viver com Deus, o mal está na humanidade, está dentro do ser humano, a inveja, a destruição, a morte, sabe? Essa maquinação da morte, do mal, isso vai estar sempre na humanidade. Mas a igreja não pode ser isso. A igreja não pode se levar por discursos, seja de esquerda ou de direita. A igreja precisa olhar para o mundo e ter a capacidade de chorar. Bandido bom não é bandido morto. Isso é vagabundo que não quer trabalhar. Ah, o cara está lá na comunidade, se ele se esforçar, ele vai conseguir, porque esse mundo dá oportunidade para todo mundo. Então você fecha os seus olhos para a necessidade do outro e julga o outro, esse outro aqui, que ele não está trabalhando, isso é um preguiçoso, isso é um vagabundo, ou qualquer coisa assim. Terrível isso. Terrível o cristão pensar assim. Terrível o cristão pensar assim. Olhar para um outro ser humano e desejar para ele o mal e não ter fome de justiça para aquele ser humano lá. E não desejar realizar alguma coisa, fazer alguma coisa para que o outro tenha uma condição melhor de vida. Interessante isso aqui, né? Cuidado com aqueles que proclamam estar satisfeito. Cuidado. Por isso eu pedi de vermelho. Cuidado com aqueles que proclamam estar satisfeitos e que olham para as experiências do passado mais do que para o desenvolvimento do futuro. Cuidado com esses que, com eles está tudo bem, sabe? Cuidado. Como todas as qualidades incluídas nas bem-aventuranças, a fome e a sede de justiça são características perpétuas dos discípulos de Jesus. Voltando os olhos para trás, podemos ver que as 4 primeiras bem-aventuranças revelam uma progressão espiritual de inexorável lógica. Cada passo conduz ao seguinte e pressupõe o anterior. Cada passo conduz ao seguinte e pressupõe o anterior. Começamos, temos de ser humildes de espírito, reconhecendo nossa completa e total falência espiritual diante de Deus. Depois, temos de chorar por causa dessa conclusão, né, da nossa miséria, temos de chorar por causa disso, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso pecado, a corrupção, de nossa natureza caída, o poder do pecado, da morte no mundo. A gente tem que chorar por tudo isso. E depois a gente tem que ser manso, humilde e gentil para com o outro, permitindo que a nossa pobreza espiritual, confessada e chorada, condicione o nosso comportamento em relação a eles e também para com Deus. Ou seja, a gente vai ser humilde com o outro, gentil, bondoso, manso. E depois temos que ter fome e sede de justiça, pois equivale confessar e lamentar o nosso pecado, ou reconhecer a verdade a nosso respeito diante de Deus e dos homens, se pararmos aí, a confissão do pecado deve levar à fome de justiça. As próximas bem-aventuranças, elas têm um caráter diferente desses 4 primeiros, né?
Não é mais a nossa atitude para com Deus, não é mais a nossa atitude para com Deus, mas é a nossa atitude diante dos homens, diante dos outros seres humanos, né? Mas nós vamos entrar nisso aqui na próxima aula. Hoje, hoje já tá bom já. Nem falaram nada, nem para dar um oi, um sorriso. Coitado desse pastor, não merece nem um sorriso das suas ovelhas. Mas oi, Ana Paula, abriu! Deus abençoe. Tchau, gente. Fiquem com Deus.